Aqui mesmo no YouTube você deve ter visto vários vídeos te dando ideias do que fazer para gastar menos dinheiro, mas muitas delas não passam de modinhas, que a longo prazo, além de não trazer resultado, ainda faz você pensar que atitudes para gastar menos não valem a pena. Neste vídeo aqui, a gente vai falar sobre 3 modinhas para você ignorar ou, no mínimo, para você pensar, avaliar bem se elas não têm nada a ver com o seu estilo de vida. Vamos para o vídeo. Olá, eu sou Patrícia Lages, autora de 5 best-sellers sobre finanças pessoais e empreendedorismo. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre modinhas aí que as pessoas inventam e que fazem muita gente pensar: quer saber? Fazer essas coisas aí para economizar dinheiro não vale a pena. Mudar os meus hábitos não vale a pena. E a verdade é a seguinte: existem hábitos econômicos que valem sim muito a pena você adotar aí na sua rotina. E no que essas modinhas atrapalham? Elas atrapalham porque as pessoas começam a colocar tudo no mesmo saco. Então, se elas veem lá uma modinha falando como economizar dinheiro e elas percebem que aquilo não vale a pena, elas acham que todas as regrinhas que a gente passa sobre economizar dinheiro também não vale a pena. Então, a gente precisa começar a entender como é que separa o joio do trigo. E para te dar uma ideia do tipo de raciocínio que você deve ter quando você ouve aí uma dica para economizar dinheiro, eu separei 3 modinhas que, na minha opinião, não valem a pena. O que você deve fazer com essa informação? Verificar se tem a ver ou não com o seu estilo de vida e começar a entender o conceito do que a gente vai falar e não necessariamente se apegar aqui aos exemplos, tá? A gente usa exemplos para que você entenda a forma do raciocínio. Então, vamos aí para a primeira modinha. Economizar o cafezinho. É claro que quem está muito endividado, quem está aí com a corda no pescoço, deve sim economizar ao máximo. Ainda mais se for uma pessoa que toma vários cafezinhos por dia e costuma ir essas cafeterias chiques, né? Mas a verdade é que você cortar o cafezinho não vai te deixar rico, não é? Faz as contas. E o que a gente entende por esse cafezinho? Não é simplesmente o café em si, mas a gente costuma falar que não vale a pena cortar o cafezinho querendo nos referir a coisas que te trazem satisfação. Porque pensa só, se a gente colocar uma regra fixa de que é preciso cortar o cafezinho, para quem não toma, para quem não gosta, para quem não faz a menor diferença, ok, não vai mudar nada no orçamento dela porque ela nem sequer gasta com o cafezinho. Agora, por outro lado, vamos analisar a pessoa que ama o cafezinho, que é o momento dela, que ela gosta sim de ir de vez em quando lá a uma cafeteria dessas mais caras, porque para ela é uma forma de lazer, para ela é onde ela vai encontrar os amigos dela, é onde ela se sente bem para levar um livro, para estudar. Então, dentro do preço desse cafezinho, né, do cafezinho literal, ela tem lá uma série de benefícios, digamos assim, que faz sentido na vida dela. Então, para essa pessoa, cortar o cafezinho não passa de modinha. Para que ela faria isso? Ela vai acabar compensando em outra coisa que pode gastar muito mais. Então, o que você tem que pensar quando todo mundo está falando assim: corta o cafezinho. Qual é o meu cafezinho? O que eu posso cortar que não faz sentido para mim? E aí você corta isso que não faz sentido para você. Então, a gente tem que deixar de ser mais literal e começar a entender no que aquela regra se encaixa. Como eu falei no começo, não se apegar aos exemplos, se apegar ao conceito. Por que eu cortaria o cafezinho? Bom, porque realmente eu gasto muito com café e eu posso ou levar café de casa numa garrafinha, ou eu posso tomar café no trabalho, ou o café está me fazendo mal e eu precisava cortar mesmo. Então você precisa avaliar coisas que vão além das finanças, porque senão a gente entra numa modinha, sabe? Aquela modinha assim que às vezes você fala para o seu colega: vamos lá tomar um café. Não, você não viu que tem que cortar o café? Não tem que cortar o café.
tem que cortar ou deve cortar aquilo que não faz sentido para você, que pesa demais no seu orçamento e que aí sim é um gasto que você não tem muito sentido para ele. Esse é o conceito. Vamos para os próximos? Reduzir o consumo. Como assim, Patrícia? Reduzir o consumo não é bom? Depende, a gente precisa analisar. Eu trouxe aqui um exemplo que foi aí uma coisa que as pessoas demonizaram e que acabou sumindo do mapa justamente por causa dessa demonização. O que eu tô falando? Dos canudos de plástico. Aí você fala, mas como assim, Patrícia? Eles poluem os mares, eles são um horror. Eu vi um vídeo com uma tartaruguinha lá que tinha um biólogo tirando um canudo do nariz da tartaruguinha. Pois é, isso daí desencadeou a perseguição ao canudo plástico. E aí colocaram que a gente deveria diminuir ou zerar o consumo do canudo plástico e isso onerou muitas outras coisas. Então as pessoas diziam, não, eu reduzi esse consumo porque ele vai poluir os oceanos. Bom, eu fui fazer uma pesquisa, eu fiz uma matéria sobre isso, mas eu nem vou colocar a minha matéria sobre isso para você não achar que é uma coisa que eu fiz da minha cabeça. Eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo um link para uma matéria de uma pessoa que trabalha com oceanos, é uma oceanógrafa. Ela fez todo um estudo, ela trabalha numa ONG e ela fez aqui alguns levantamentos que eu fiquei chocada, porque olha só, ela colocou que bitucas de cigarro poluem muito mais os mares do que os canudos. E ela colocou aqui um dado que eu vou ler para você, que até 2016 haviam sido produzidas 480 bilhões, vou repetir, 480 bilhões de garrafas PET e que apenas 7% desses 480 bi é que foram reciclados como novas garrafas, ou seja, poluem infinitamente mais o meio ambiente do que os canudos. E a gente vai lá e reduz o consumo de canudo achando que está salvando os mares, achando que vai economizar dinheiro. O que eu estou querendo dizer com isso? Por que a gente trouxe isso como uma modinha? Primeiro, porque não passa de modinha mesmo. Se você for para o lado de não poluir, nós consumimos coisas que poluem muito mais. Ela colocou outras coisas aqui como cotonetes, são bastante prejudiciais e também podem entrar no narizinho lá das tartaruguinhas, né, que foi o vídeo que viralizou. Sacolas plásticas. Quem deixou de usar sacola plástica? Muito pouco, né? E existem sim possibilidades de você ter o plástico biodegradável. Eu me lembro que na febre, aí no auge dessa coisa da demonização dos canudos plásticos, os canudos de metal, eu vi canudos de metal por R$70. Depois eles baixaram. Mas quem comprou um canudo de metal por R$70, achando que ia salvar os mares, comprou o equivalente a 2.400 canudos de plástico. Agora imagina, quanto tempo você sozinho levaria para utilizar 2.400 canudos de plástico, sendo que você gastou isso em um canudo? Aí você fala, não, mas é um canudo para o resto da vida. Você vê hoje pessoas ainda andando com o canudo de metal na bolsa? É isso que eu estou querendo dizer, são ondas, são modinhas e que as pessoas gastam mais dinheiro porque elas não param para pensar. E esse vídeo aqui tem a ver com você parar para pensar no seu consumo. Se você realmente quer reduzir os seus gastos e também está preocupado com o meio ambiente, você tem que entender qual é o problema do meio ambiente. Os canudos não são o único problema. O que as pessoas fizeram? Canalizaram tudo nos canudos porque é mais fácil. Você simplesmente para de usar uma coisa e acha que ok, que todas as outras você pode usar. Mas a gente tem que pensar no consumo do plástico biodegradável. Isso sim vale a pena. Que foram as sacolinhas de supermercado que foram substituídas. Nós pagamos por elas hoje. Antes nós as tínhamos de graça, hoje nós pagamos. Então o que a gente tem que fazer?
Vou levar uma sacolinha de tecido que eu vou fazer, vou comprar essas sacolinhas eco que vende no próprio supermercado. Então essas ondas, essas modinhas fazem a gente gastar mais. Às vezes eles colocam, não, tem que reduzir o consumo de tal coisa, isso vira uma moda, todo mundo vai no efeito manada sem fazer as contas. Então o que vale a pena? Vale a pena, você não quer usar o canudo de plástico, dificilmente você vai achar, né, nas lanchonetes. Por quê? Porque elas substituíram pelos de papelão ou pelos outros tipos de materiais biodegradáveis e você paga essa conta. Então essas modinhas, essas ondas não fazem a gente gastar menos reduzindo o consumo, fazem a gente gastar mais, direta ou indiretamente. E é isso que precisa ser repensado. Vamos para a última? Minimalismo. O minimalismo é um estilo de vida que tem a ver com muita gente e que ajuda, sim, as pessoas a gastarem menos. Porém, ele não se adapta a todo mundo. E o que a gente tem visto é uma modinha do minimalismo, muitas vezes por parte de pessoas que não têm o perfil para serem minimalistas. E aí você pode dizer, mas elas não podem se acostumar a serem minimalistas? Elas não podem com isso reduzir o consumo, reduzir as despesas, fazer bem para o planeta? Depende. Eu vou te dar aqui alguns exemplos. Uma pessoa que viaja muito, né? Ela deveria sim tentar pelo menos se adaptar ao estilo minimalista. Por quê? Porque ela precisa, quando vai viajar, levar o mínimo de coisas possível. Por quê? Senão você vai pagar, né, a bagagem mais cara, você tem que carregar aquele monte de peso, não é nada prático. Chega no hotel, você tem aquele monte de coisa. É muito difícil para uma pessoa que vive ou mudando de casa, ou viajando muito, ou que ela não tem um local fixo de trabalho. Quando ela não é minimalista, pelo menos entre as coisas ali que ela precisa carregar, ela sofre muito. Eu viajo bastante, eu não sou uma pessoa que tem um estilo de vida minimalista, mas quando eu vou viajar, eu pratico o minimalismo na minha mala. Qual é o mínimo de coisas que eu preciso para sobreviver esses 5, 10, 15 dias fora de casa? E aí eu levo o mínimo para que eu me acostume, para que eu não tenha que carregar tanta coisa, para que não dê excesso de bagagem, enfim. Só que na minha casa, no meu dia a dia, eu não me adapto a um estilo minimalista, de ter o mínimo de coisas possível. Eu preciso ter coisas a mais. Isso faz sentido para mim e eu posso bancar, digamos assim. Então, na minha casa, eu ter um estilo minimalista não me faria bem. Eu ter um guarda-roupa minimalista, por exemplo, para mim não dá certo. Por quê? Porque eu preciso de muita roupa para cá, para TV, para palestra, para cada lugar que eu vou ou para cada cliente que eu vou fazer um trabalho, eu preciso de um estilo de roupa diferente. O meu guarda-roupa não é nada minimalista, mas eu utilizo tudo aquilo que eu tenho. Então, para mim, o minimalismo não se aplica. E eu vejo pessoas tentando aplicar de qualquer forma o minimalismo porque é moda, porque quem não é minimalista, né, é uma pessoa que está fora da casinha. Não é. Gente, isso é um estilo de vida que existe há muito, muito, muito tempo, que agora é que está aí na crista da onda, mas que não faz sentido para muita gente. Faz sentido que você tenha aquilo que você pode ter e que você se adapte a um estilo de vida que tenha a ver com você. Querer se adaptar a um estilo de vida que não tem nada a ver com você só porque é moda não é legal. Porque, como eu falei, quando você vai para um extremo e você viu que não deu certo, você vai tentar compensar e a compensação você pode ir para um outro extremo. Eu sei de pessoas que tentaram, por toda a lei, praticar o minimalismo, odiaram e depois começaram a gastar demais para compensar todo aquele período que passaram até necessidade. Então, os dois extremos nunca é legal, nem gastar demais e nem viver na necessidade. O equilíbrio é sempre a melhor pedida.
Então eu espero que aqui com esse vídeo você tenha entendido o que eu quero dizer sobre modinhas, que a gente tem que pensar, a gente tem que raciocinar, a gente tem que entender o que essas modinhas querem dizer, conhecer mais a fundo cada coisa, cada regra, né, cada moda que aparece, para que você não seja só levado pela onda e depois você diga, não valeu a pena, tá bom? Sabe o que vale a pena? Você fazer um Patflix, que é assistir os outros vídeos aqui do canal. Eu espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau!